Nós temos um tema hoje, o segredo do livro. Eu quero que vocês vejam um vídeo para a gente começar a introduzir. Deixa eu apagar a luz aqui. Preste atenção. É um descobrimento, eu acho que a grande maioria já sabe disso. O G. Anderson, que é um grande estudioso, sabe disso. Mas vamos assistir. Qumran, missão britânica na Palestina, 1947. Inúmeras cavernas antigas pontuam as áridas colinas a 2 quilômetros do Mar Morto. Um pastor beduíno tropeça em uma caverna e descobre uma coleção de antigos jarros de argila e, com ela, 7 rolos de pergaminho escritos à mão. Manuscritos do Mar Morto, descoberta fabulosa. Uma vez examinados, os pergaminhos revelaram algo de importância não só histórica, mas de grandes consequências religiosas. Porque ali, escritos em frágeis pergaminhos e papiros, estava a versão mais antiga, e talvez mais exata, do que se chama universalmente de Velho Testamento da Bíblia. A descoberta arqueológica mais significativa do século XX, aliás, da Era Moderna, foram os pergaminhos do Mar Morto. Há livros escritos por hebreus que viveram na mesma época e nos mesmos lugares que o próprio Jesus. Com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, os estudiosos puderam ver textos bíblicos, textos manuscritos, que eram 1000 anos mais antigos do que os textos mais antigos que tínhamos. Os pergaminhos achados em Qumran contêm fragmentos de todos os 39 livros do chamado Velho Testamento, menos um só, e são escritos em hebraico, aramaico e grego. Mas eles também contêm contradições, discrepâncias de detalhes e de linguagem que deixaram teólogos e estudiosos da Bíblia coçando a cabeça. Tem gente que diz, foi o que Deus diz, vou praticar, e pronto, está na Bíblia. O que eles não percebem é que por trás da Bíblia que eles compraram numa loja, há séculos e séculos de discussões entre estudiosos sobre como a Bíblia deve ser interpretada. Devemos entender que quando falamos de escrituras, nós estamos falando de história sagrada e não ao que hoje chamaríamos de história, com suas datas e eventos verificados. O Velho Testamento é a pedra angular da fé de milhões de pessoas pelo mundo. Há mais de 2000 anos, ela vem formando a base do que hoje chamamos de civilização ocidental. E há séculos, acredita-se que o autor dos 5 primeiros livros foi o profeta Moisés. Mas, recentemente, essa crença foi questionada pela maioria dos estudiosos bíblicos. A Bíblia é praticamente anônima. Nós não sabemos quem escreveu a maioria dos textos da Bíblia. Mesmo a pessoa mais conservadora vai dizer que não houve testemunhos oculares da criação. Então entendemos que a Bíblia foi escrita depois dos fatos. Como muitos trabalhos traduzidos de outra língua, palavras simples muitas vezes ficam totalmente sujeitas a várias análises e diferentes interpretações. Pode acender, Julinho. São vários os segredos da Bíblia, é um programa que eu gosto de assistir ele. Assim, não é todo mundo que pode estar assistindo, porque você, às vezes, você fere, fica abalado, né? Pelo que você vai ver. Mas por que eu fiz questão de colocar isso aí? Justamente para mostrar isso que a gente quer ver, o segredo do livro. O ser humano, ele fica tentando descobrir esse segredo. Ele busca, ele palpeia, e você vê que ele vai, e aí ele fere, ele comete heresias, principalmente com isso aí, as descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, porque fere um dos princípios básicos da Bíblia, do que nada pode mexer no que está escrito ali. E fere o princípio da fé. Mas a gente fica
fuçando e tentando entender e compreender. E a gente quer ter algo palpável para crer em Deus. Nós queremos fazer mais ou menos como Tomé. Mas uma realidade existe. Existe um segredo. Existe um segredo, e se é verdade, porque diz assim, ó: este segredo dá a você o que desejas: felicidade, amor, saúde, dinheiro, paz espiritual. Não há nada que você não possa conseguir se aprender a aplicar o segredo em sua vida diária. Esse texto é tirado daquele livro O Segredo, não sei se você já leu esse livro, mas não tem nada a ver com isso. Eu apenas peguei porque isso, felicidade, amor, saúde, dinheiro, paz espiritual, eternidade, são objetivos que nós buscamos, mas que toda a humanidade, em todas as épocas, buscaram. Várias pessoas buscaram e correram atrás disso. E muitos se levantaram oferecendo isso. Então, impérios inteiros correram atrás disso. Pessoas buscam todos os dias encontrar, alcançar esses objetivos. A prosperidade, a felicidade, a questão do amor, da saúde, da paz espiritual e principalmente da eternidade. Então, são objetivos que as pessoas tentam alcançar. Mas como alcançar isso? Filosofias e mais filosofias foram levantadas durante toda a história da humanidade. Muitas questões já foram colocadas, pessoas se levantam indicando os caminhos, muitos tentam seguir esse caminho e se descobre que não é. Essas pessoas tocam e alcançam, mas percebem que tudo aquilo era efêmero, passa, se acaba. Então eles não conseguem. Então existe uma busca do segredo, daquilo que possa realmente entregar tudo isso a cada um de nós, né? E aí muitos se levantam, desvendando o segredo, 7 passos para manifestar dinheiro, sucesso e amor. Viva a vida que você está destinado a viver. Você vai encontrar em toda a história, alguém, autores, pessoas levantando e colocando formas como você alcançar. Nesse caso, 7 passos. Então, alguém sempre ensina. Isso teve na história da humanidade por completo, você alcança isso. Então, civilizações inteiras, impérios inteiros tentaram isso. Você pega o Império Romano, você pega o Império Sírio, você pega os nazistas e todos os mais, o capitalismo americano, mas todos esses percebem que tudo que eles conquistam é efêmero e passa. Nós estamos vendo mais perto de nós o capitalismo americano se acabando. Então, a história revela isso. A gente parte, por exemplo, da época de Hitler. Hitler era muito místico. Ele tentou de todas as formas a questão, ele ia atrás, ele entendia, ele botou vários arqueólogos alemães atrás da lança sagrada, a lança que perfurou Jesus Cristo. E ele ia atrás de tudo. Aonde colocava, e ele fez um estudo profundo da Bíblia Sagrada. Ele queria saber como que Salomão conseguiu tanto poder, como que Davi derrotou Golias. Então ele entendia que existia um segredo em cima daquilo ali, como alcançar. Hitler, e como tantos outros também buscaram isso. Existe um filme muito interessante, o livro de Jó, que ele é cego, de Eli, o livro de Eli. E é muito interessante porque é uma era apocalíptica, é ficção, e que um homem coloca todo mundo para ir atrás do quê? Da Bíblia Sagrada, porque ele entende que com a Bíblia Sagrada ali tem um segredo para ele dominar o mundo. E só um cego tem essa Bíblia e ela está na linguagem... Como? Braille. Pois é, esse nomezinho aí. E aí ele tem ela toda na sua cabeça. Porque todo mundo entende que há um segredo de domínio, de conquista. E como Hitler e tantos outros tentaram, através dessa coisa mística, eles entendem que há algo místico para se chegar. E esse segredo todo que se tem, ele, como diz aqui na propaganda do livro, ele viajou através de todos os séculos e chega até nós. Esse segredo está disposto a cada um de nós. Apesar de tantas pessoas buscarem, correrem atrás, e aonde se encontra esse segredo? Aonde está? Qual é esse livro que contém esse segredo para a gente alcançar o sucesso, a gente alcançar a paz, o amor, a felicidade, para a gente alcançar a eternidade? É muito óbvio que é nas páginas da Bíblia Sagrada.
E por isso que a gente, quando vê o texto, o vídeo lá, contando das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, porque é muito interessante quando a gente olha, você tem que perceber que a Bíblia é uma tradução. E uma tradução para o que se entende. Por exemplo, a palavra amor. Não existe no original essa palavra. O termo ágape do original não tem nada na nossa linguagem aqui que dá para comparar. Não tem como. E a mais próxima que a gente tem no entendimento é amor. Por isso que a gente faz confusão. A gente acha que amor é um sentimento, e não é. Ágape é algo muito mais do que isso. 1 Coríntios 13 talvez descreve um pouco o que é esse termo. Então, quando se traduz, foram muitos estudos para poder trazer algo semelhante próximo. Então, a gente precisa, quando vai interpretar a Bíblia, conhecer o original. Buscar o entendimento do que aquele texto fala, do que aquilo era colocado ali, e sempre na linguagem antiga, quando se colocava, era muito contextual. As palavras do hebraico sempre são usadas olhando o contexto. Ela tem um significado de acordo com o contexto, diferente da nossa língua que a gente usa hoje. Mas, e aí quando se faz essa busca, começaram a se perceber que dentro disso há um segredo muito grande, dentro da palavra de Deus. Você olha dentro dessa palavra, há promessas entregues que todos tentam alcançar. E quando a gente olha para a palavra, olha essa promessa que Jesus Cristo entregou. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontre, e a quem bate, se lhe abrirá. Querido, isso é um texto muito forte. E muitos estudiosos olharam isso e compreenderam o sucesso dos personagens que a Bíblia relata. Desde lá do início até os grandes hoje, povos judeus, que alcançaram tanto sucesso. E você olha a própria nação de Israel hoje, o que é isso? Então, o que está escrito aí é muito forte. O que você pedir, vos será concedido. O que você buscar, você vai encontrar. A porta que você bater, ela vai se abrir. Então, é uma promessa muito grande ali dentro. Então, muitas pessoas buscaram, entenderam, mas não conseguem compreender como alcançar essa promessa. Eis aí o segredo. Como que eu alcanço essa promessa que Jesus Cristo resume tudo nesse texto, que está lá em Mateus 7, 7 e 8. Então, a gente precisa entender que dentro do livro há um segredo. Dentro da Bíblia Sagrada há um segredo. Existe ali dentro um código que conta o segredo de tudo isso, como a gente alcançar. Aqui, ó, o código da Bíblia. Não sei se vocês já leram esse livro, se vocês compreenderam. Esse código da Bíblia é uma compreensão de processos binários, compreendidos com progressões aritméticas e outras geométricas, de acordo com o contexto lido, a época lido, o assunto lido. Então, nas páginas ali, os estudiosos perceberam que fazendo combinações binárias com progressões aritméticas e outras geométricas, eles iam chegar em determinados assuntos. Então, quando eles faziam essas combinações, cada combinação disso gerava uma palavra, gerava uma letra. E dali formava-se aquilo que revelaria o segredo. Então, eles começaram a fazer esses estudos dentro daquele texto lá, de pedir, no original daquilo ali. E quando eles começaram a estudar, eles começaram a revelar algumas letras, que traduzida para nós seria. Eles foram abrindo e foram revelando, e foram descobrindo. Para cada texto daquele, eles foram descobrindo uma letra, que corresponde ao segredo que estava guardado ali dentro. E cada letra dessa ia formando a palavra que ia dar o segredo para nós. E qual seria esse segredo? Qual seria essa palavra, depois de traduzido, feita as buscas dentro daqueles códigos ali? O que seria? E aí eles chegam à conclusão que a palavra seria abracadabra. E é isso que se usa hoje nos púlpitos das igrejas. Abracadabra. Está amarrado. Eu profetizo. Eu fiz toda essa introdução, esse teatro, para vocês perceberem isso. As pessoas existe verdadeiramente um segredo. Mas as pessoas entenderam que existe uma palavra mágica. Que
Mesmo eu vou chegar aqui e alguém vai me dar uma palavra mágica, eu não preciso fazer nada, eu não preciso deixar nada para trás, eu não preciso abandonar nada, mas se eu tiver essa palavra mágica, se eu determinar, se eu fizer, aí você pega em várias culturas, por exemplo, os católicos, eles passam o dia inteiro rezando o quê? O terço, é o abracadabra deles. Nós também fazemos assim, nosso jejum virou o quê? Abracadabra. Você sabe que aquilo que a gente abre mão virou o quê? Um abracadabra. E aí nós usamos termos assim, está amarrado em nome de Jesus, eu determino, o sangue de Jesus tem poder. São abracadabras da vida da gente. Mas não é esse o segredo. O segredo não é esse. Não existe uma abracadabra, uma palavra mágica. Existe sim um segredo muito sério guardado ali dentro. E qual seria esse segredo que existe dentro da Bíblia Sagrada para você alcançar as promessas? Porque todos nós conhecemos as promessas de Deus para cada um de nós. Aquilo é muito claro. Já pensou você alcançar o que Jesus Cristo disse? O que você pedir, lhe será concedido. Você imaginou isso? Você já imaginou isso? O que você pedir, é o que você pedir mesmo. Eu vou lhe dizer algo interessante. Quando eu estava lendo esse texto, há muitos anos atrás, há mais ou menos 9 anos atrás, em Belém do Pará, a gente foi para Belém, só a Ana Júlia que não era nascida, ela era bebezinha, recém-nascida. E nós fomos lá para Belém, eu fui resolver um assunto lá, e ficamos no hotel, e eu estava lendo esse texto, e falando muito forte, pedi, dá-se gozar, e aí algo instigou no meu coração, pede, você não crê? Por que você não tem fé suficiente? O que te falta? Pede qualquer coisa, mas não pede algo que seja fácil. Pede algo. E aí a minha mente ficava povoada e eu queria, não, pede financeiro. Pede. Não pede diferente, não. Não pede para vir alguém bater aqui e te oferecer. Não, pede. Pensa numa coisa financeira que para você é impossível. E aí eu pensei, antes de eu ir embora daqui, alguém vai vir me entregar 50 mil reais. É impossível acontecer isso, né? Mas pede e vai se dar. E quando eu pensei isso, pronto, antes de você ir embora, vai. E isso eu estudando e orando. E tá bom. Aí nós estamos lá, resolvemos, um dia nós chegamos à tarde, fomos para a beira da piscina, que a gente ia viajar só no outro dia, do hotel. Aí estamos ali banhando, os meninos brincando. Aí um garçom chega e fala, seu Júlio, tem um senhor aqui querendo me procurar. E eu, como é que é o nome dele? Wallace? Eu falei, Wallace? Mas não é o William Wallace. Eu falei, não é o Wallace. Aí eu fui lá, seu Wallace. Aí o vendedor de Manaus, que vende matéria-prima para mim, para minha empresa de salgadinho. E aí, seu Júlio, fiquei sabendo que você estava aqui em Belém, eu estava aqui atendendo os clientes. E eu queria saber por que não deu certo ainda o pedido. Eu falei, não deu certo porque o pessoal não me atende. Eles estão oferecendo para mim, eu estou recebendo lá da fábrica de embalagem em Goiânia e nunca fizeram para mim. E eu fiz o pedido para lá. Não, isso está errado. Aí ele ligou na fábrica, brigou, discutiu. E aí ele foi, não, nós vamos mandar o seu pedido esta semana e eu vou colocar o prazo bem prolongado para o senhor. Não se preocupe. Não, mas eu já pedi de Goiânia, eu não posso. Não se preocupe, eu coloco como se eu fosse receber daqui um mês, eu estico o prazo. E vou lhe fazer mais. Ligou lá, qual é o preço que foi combinado? Esse. Era o mesmo preço que eu estava recebendo de Goiânia. Aí ele pegou e tirou 50 centavos. Vou tirar esse valor por quilo. Quando ele tirou esse valor por quilo, que eu vi a quantidade de tonelada, que eu fiz as contas, o Senhor colocou no meu coração, deu quanto? Quanto? 50 mil reais. Você recebeu 50 mil reais aqui antes de ir embora? E aí uma compreensão do que é a palavra de Deus. Não é brincadeira que tem ali. É algo forte, algo verdadeiro. Agora, para que eu peço? A própria palavra. E aí é o segredo. Como que eu vou alcançar essas promessas? É só chegar e pedir? É só buscar e encontrar? É só bater em qualquer porta e abrir? Existe um segredo para se chegar até aí. Existe um segredo. Porque senão qualquer um vai chegar e fala... Aí todo mundo vai falar, vou pedir até o Júnior, eu já li, está pedindo 100 mil, né? Menino esperto. Tem um segredo e um propósito. Mas existe um segredo, existe verdadeiramente um segredo para se alcançar as promessas de Deus. Dentro do livro, dentro da Bíblia Sagrada, tem um segredo guardado ali. E aí é essa busca disso, de tentar encontrar isso, que
se levanta várias religiões, várias denominações, e implantando e colocando, faz isso, faz aquilo outro. Então qual é o segredo para se alcançar? Seria o segredo fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse por mim? Quando você lê o texto ali de Jesus Cristo, ele termina dizendo isso. Quando ele coloca lá para você pedir, ele diz: assim, portanto, em tudo façamos aos outros o que vocês querem que lhes façam. Quando Jesus coloca que você tem que pedir, que você tem que bater, ele termina o texto dizendo que eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Isso é uma lei fantástica dentro da palavra. Então esse é o segredo. É eu desejar para o Manel o que eu gostaria que ele desejasse para mim. Se eu conseguir desejar para o outro o que eu gostaria para mim, é o segredo para eu alcançar as promessas de Deus? Não, não é. Não é esse o segredo. Muitas pessoas fazem isso, mas não alcançam as promessas de Deus. Não é esse o segredo. Seria o segredo, então, amar o inimigo e orar por quem me persegue? Seria esse o segredo? Porque diz lá na Bíblia Sagrada: mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, porque antes dizia que eu tinha que amar o próximo e odiar meu inimigo, mas agora eu tenho que amar. Então o segredo para alcançar a promessa de Deus que está guardada, porque existe um segredo, eu quero dizer para vocês que está lá dentro da Bíblia, guardado. E seria esse então, amar o inimigo e orar por quem me persegue? Se eu fizer isso, se realmente eu vencer tudo aquilo que me coloca, porque você olha na televisão, você vê um estuprador sendo atacado, sendo massacrado, e a gente quer que faça o quê? A gente quer que o cara bata mais. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que não fazer aquilo, não odiar e orar por ele. É o que a palavra de Deus diz. O cara que me rouba, fala: epa, para, leva aqui também. Aquele cara que me faz andar uma milha, eu ando 2 com ele. Aquele que me dá na face, eu ofereço. Então o segredo é esse, amar o inimigo. Se eu conseguir amar meu inimigo e orar pelas pessoas que estão me perseguindo, eu alcanço as promessas de Deus. Tudo que eu pedir vai me ser dado. Tudo que eu buscar eu vou encontrar. A porta que eu bater vai se abrir. Eu não perecerei e terei a vida eterna. É esse o segredo? Não, também não é. Não é esse o segredo. Então o segredo seria levar todos os dízimos para a casa do tesouro, para a casa de Deus. A esse muitas pessoas implantam isso, né? Isso aí é o que se mostra, hoje generalizado, se você quer alcançar prosperidade financeira, saúde, tudo, porque o próprio texto, lá em Malaquias 3,10, diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu. E aí ele vai repreender o gafanhoto, e vocês sabem o texto. Isso é muito aplicado. E muitas igrejas colocam isso como o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade. Então seria esse o segredo. Como era bom eu poder falar que seria esse o segredo, que a catedral sairia do vermelho. Ó. Se eu disser para vocês que o segredo é esse, mas se eu falar que o segredo é esse, eu vou estar mentindo. Não é o segredo. Não é ser dizimista fiel. Ser dizimista fiel não faz você ser aquele que vai ser abençoado, alcançar as promessas de Deus. Ser dizimista fiel não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. O segredo não está em ser dizimista fiel. Então, qual seria o segredo, então? O segredo seria, então, não adorar a nenhum outro Deus, mesmo nas aflições. Você vê que nós estamos olhando coisas do novo, do antigo. Então, porque às vezes a gente está seguindo a Deus, e aí a gente enfrenta, mas a dificuldade é muito grande, mas aí uma hora você cansa. Pastor, estou cansado, aí eu vou para a festa, aí eu estou cansado de esperar em Deus, aí eu me corrompo, aí eu me aproximo de Deus do Senhor, que é o dinheiro, que é a ganância, que é a luxúria. E o segredo será eu não adorar nenhum outro Deus, mesmo nas aflições, porque está dizendo lá, Daniel 3,18 conta que
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem assim: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagens de ouro que mandaste erguer. E eles estavam prestes a ser jogados na fornalha de fogo ardente. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas eles não adoraram. Esse é o segredo? É ser fiel a Deus no meio da tribulação? No meio das aflições, no meio da tempestade, no meio da fornalha de fogo ardente, no meio dos leões, enfrentando o Mar Vermelho e o exército de Faraó? É esse o segredo? Se eu for fiel, eu não me dobrar, eu não adorar outro Deus, eu não me corromper, eu alcanço as promessas de Deus? Não, não é o segredo. O segredo não é. Tudo isso que a gente está lendo são coisas que existem, que fazem parte do caráter cristão, que fazem parte, é inerente daqueles que são abençoados. Todos os que conhecem o segredo têm essas práticas. Todos os que conhecem o segredo têm essas atitudes. Todos. Então o segredo seria o quê? O segredo é ficar sempre contente com o que tem? Com o emprego que tem, com a esposa que tem, com o carro que tem, com a roupa que tem, com a comida que tem. É esse o segredo? Porque nós somos murmuradores. Como nós somos daqueles que não estão contentes, sempre reclamando. Eu podia ter um tênis melhor, podia ter uma casa melhor, um emprego melhor, um governante melhor. E o que a Bíblia diz? Ela não diz isso, Paulo para Timóteo? Por isso, tendo o que comer, o que vestirmos, sejamos com isso contentes. Ao contrário de ser ambicioso, ele fala, em Hebreus também fala isso. Não seja avarento, mas seja contente com o que tem. Então o segredo está aí. Ser contente com o que tem, jamais murmurar. E aí, quando eu sou contente com o que Deus tem, as promessas de Deus chegam para mim, e este é o segredo. Todas as janelas são abertas para mim? Não, não é o segredo. Mais uma característica de quem conhece o segredo. Mais uma característica do caráter cristão, da personalidade de um seguidor de Jesus Cristo. Mas não é o segredo. Fazer isso não vai fazer você ter as bênçãos de Deus na sua vida. Então, qual é o segredo? É honrar pai e mãe? O segredo é não matar? O segredo é não furtar? O segredo é não mentir? O segredo é não cobiçar? O segredo é os 10 mandamentos, cumprir todos eles? Seria esse os segredos? Eu honrar meu pai, minha mãe, eu não matar, eu não furtar, eu não mentir, eu não cobiçar. Isso é o segredo para mim alcançar as bênçãos de Deus? Para eu alcançar a prosperidade, o sucesso aonde quer que eu vá? Em todos os momentos da minha vida, em qualquer área da minha vida, financeira, saúde, emocional, espiritual. Se eu conseguir cumprir isso, eu alcanço? É o segredo? Não, não é o segredo. Mais uma vez, características de quem conhece o segredo. O cristão verdadeiro. Então, qual é esse segredo bendito? Amar como Jesus amou? O que Jesus diz? Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O segredo está a amar como Jesus amou, se entregando e abrindo mão da própria vida um pelo outro. Seguir a lei que Jesus Cristo colocou. Aquele que cumpriu todas as leis, ele deixou uma nova lei: amar ao outro como ele nos amou. Esse é o segredo. Isso é uma lei que Jesus Cristo deu. Isso é um princípio fundamental para seguir a Jesus Cristo. Mas ainda não é. Ainda não é o segredo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas praticaram tudo aquilo que vocês viram, mas não se mantiveram, não conseguiram, não tiveram sucesso, não foram. Eles vão e caem. Quantas pessoas, pastores, se levantam
pregam tudo isso, essa piedade, essa misericórdia, seguem, amam, fazem tudo aquilo, mas caem. Se contaminam. Quantos lares que seguiram desde criança o caminho de Deus e de repente, puf, se desmancha tudo. Quando a gente olha para todos, parece que esse segredo não conseguiu ser desvendado. Porque a grande maioria de nós tem problemas em todas as áreas. E parece que a gente não pede, porque a gente não está sabendo como alcançar isso. Praticamos aquilo, fazemos aquilo, mas chega ao ponto, a gente chega perto, a gente começa a provar, mas daí a pouco passa como uma névoa, vai embora. E aí a gente vai, se desvia, está longe. Quantas vezes, nossa, mas aquele ali era um homem abençoado, aquele tinha uma família abençoada. Então por que a minha vida está assim? Eu tentei, eu não matei, não roubei, tentei, honrei meu pai e minha mãe, desejei a outro que eu fizesse por mim, amei como Jesus amou, mas por que eu não alcanço as promessas? Por que todas as promessas de Deus não caem sobre mim? Por que eu não sou essa bênção? Porque tem um segredo na vida sagrada. Para todas essas coisas ser inerente, normal de você praticar isso, porque você é abençoado. Qual que é o segredo, querido? Qual seria, então, o segredo de Deus? Qual seria esse segredo que está na Bíblia Sagrada? E as pessoas não olham, não buscam. Sabe, a gente tenta tantas as coisas para alcançar a prosperidade. Se inventou uma teologia da prosperidade. Sabe, criou tantas coisas. Não, você tem que ser dizimista fiel. Você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, como se isso fosse... E aí você tem que determinar, é o determinismo, e é tantas coisas, cura, libertação. E não se alcança, e é tão óbvio, está ali dentro, explícito, o próprio Deus revelando. Deus chega para alguém e fala, você quer ter o sucesso que aquele ali teve? De ter feito o que aquele fez? Pois o segredo é esse aqui. O próprio Deus entregou o segredo. É o próprio Deus revelando e falando. Qual é o segredo? Ele conta para um personagem que substitui outro. Moisés, no final da sua vida, parte. E agora o novo se levanta. E ele tem um compromisso muito grande, milhões de pessoas, e comandar aquilo ali. E ele tem que comandar. Aí Deus chama ele e fala, Josué, deixa eu te contar o segredo. Deixa eu te contar o segredo para você ser próspero e fazer sucesso e alcançar todas as coisas em qualquer lugar que você for. Deixa eu te ensinar como é que funciona. E aí ele começa a revelar o segredo para Josué. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Tenha cuidado em obedecer toda a lei, todos aqueles princípios que a gente colocou. Tenha cuidado com eles. Obedeça a cada um deles, mas não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque de um lado vai cair 1000 e do outro lado vai cair quanto? 10.000. Mas se tu não se desviar, tu vai ser atingido? Não. Cuidado com o quê? Com a palavra de Deus. Sabe por que nós não alcançamos? Sabe por que a gente é cego com esse segredo que Deus revelou para Josué? Porque isso machuca a gente. Porque isso fere a gente. Quantas vezes você acessou teu celular, tuas redes sociais hoje? Quantas vezes você abriu a Bíblia para ter cuidado com o que ela diz, para ver se você está fazendo conforme ela fala e não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda? Aí a gente quer ir atrás de mentirosos, de falsos profetas que nos enganam com falsos segredos.
Porque o segredo nos revela o cuidado com o quê? Com o próprio Deus, porque Ele é a palavra, Ele entrega a palavra. Josué, para tu fazer como Moisés, para tu conquistar e você alcançar, ser bem sucedido em tudo, aonde você for. Presta atenção na palavra. Tenha ela atada a você. Cumpra toda ela e não se desvie dela. Aí ele continua contando o segredo. Aí ele revela o final do segredo, no próximo versículo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só, ao segredo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então, não existe outra forma, só essa. Preste atenção, não deixe de falar a palavra de Deus. Da nossa boca sai palavra de Deus ou palavras torpes? Quando você vê um mal feito de alguém, você menciona a palavra de Deus ou você menciona as suas palavras torpes? Eu medito nela de dia e de noite. Eu tenho esse cuidado de meditar na palavra do Senhor? Entender a palavra de Deus? Não tenho. Um dia a irmã Sofia falou, vamos ver se a gente tira aí 10 minutos de leitura. Eu falei, não, irmã Sofia, 10 minutos não, vamos tirar aí 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Não, pastor, aí ninguém vai fazer. Eu falei, não, para quê? O que uma leitura de 10 minutos leva a meditação? Mas se eu tirar 3 horas por dia, eu vou estar desperdiçando, porque time is money, tempo é dinheiro. Então eu prefiro outro Senhor. Não dá para adorar, porque eu prefiro o dinheiro. Eu perco meu tempo com tantas outras coisas fúteis, passageiras, e não entendo o que Deus falou para Josué. Você quer ser bem, só tem um jeito de você prosperar, filho. Só tem um jeito de você ser bem sucedido. É se você falar dessa palavra, meditar, porque a única forma de você cumprir fielmente o que está escrito lá é se ela for atada em você. É se ela for atada em você. Presta aqui, mano. Parabéns, viu, mano? Presta aqui tua Bíblia. Não é dinheiro não, não é rapita. O pastor pediu na frente de todo mundo, empréstimo. Hoje quando a gente fala em empréstimo, as pessoas até que me chamam, né, gente? Ninguém mais tem o prazer de andar com isso aqui. Com a desculpa que está no celular. A gente coloca a Bíblia misturada com um monte de coisa imunda e podre. Mas é fácil. É facilidade. A gente não entende o valor disso aqui. A Mara falou uma coisa interessante. A gente andando esses dias, ela falou, como é lindo. Ela viu um jovem passando com a Bíblia debaixo do braço. Como é lindo ver um jovem andando com a Bíblia. Não se envergonhar do Evangelho. Mostrar que essa palavra tem poder. Sabe, como é bonito, eu chego no escritório de alguém, está a Bíblia aberta lá, o caderno aberto, anotações. O que a Bíblia é para você? O que essa palavra de Deus é para você? A gente só quer as promessas que tem dentro dela. Mas a gente não valoriza o que ela é. A gente só quer o pão que Jesus oferece. Ele falou isso, vocês estão aqui só porque vocês querem comer pão. Vocês não querem a palavra. Só porque eu multipliquei o pão, todo mundo voltou muito mais gente agora. Porque aquilo é o que dá o pão. E ninguém entende que Ele é o pão. Quem não comer desse pão aqui, não tem vida. Tem que comer desse pão, tem que comer dessa palavra. O segredo está aqui, Isso aqui ser inserido em você. Paulo diz assim, você é a página mais lida. Nós precisamos nos misturar essa palavra. Nós precisamos ser conhecidos como a própria palavra. Obrigado. Mas como é triste. E se esqueceu o valor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você tem isso. Não é como um oxigênio para você.
E o que Deus ensinou para Josué foi esse: Josué, eu vou te contar um segredo. O segredo é assim, não tem as leis que eu entreguei para Moisés, não tem a palavra que eu entreguei para ele, os meus princípios, ata ela em você. Sabe, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, você vai conseguir tudo. Mas você tem que meditar, você tem que falar dela. Não adianta você só. Se você fala todos os dias, aquilo vai assimilando. Fala todos os dias. Sabe, ninguém pode sentar perto de mim e conversar, que daí a pouco eu pilha. Porque eu preciso falar da palavra todos os dias. Porque quando eu falo aquela palavra, eu começo a viver aquela palavra. Mas se eu não falo aquela palavra, eu não tenho como viver. Termina um culto. Está todo mundo falando de diversos assuntos, mas não fala da palavra. Não fala. Fala de futebol, fala de novela, fala de BBB, fala de tantas coisas, mas não comenta a palavra. Por quê? Porque a gente nem entende por que está ali. Mas a gente quer as bênçãos de Deus e não alcança. E não alcança. É por isso que muitos estão morrendo. É por isso que muitas famílias estão desmanchadas. É por isso que nós não estamos prosperando. É por isso que nós não estamos sendo bem-sucedidos naquilo. Porque nós não estamos cumprindo fielmente tudo que está escrito. Porque só dessa forma, não existe outra forma, nós vamos prosperar dentro da palavra de Deus, dentro das promessas do Senhor. Somente dessa forma, o que eu falar, o que eu pedir, o que eu bater, só dessa forma. O segredo que tem no livro é você viver o livro todos os dias. É você ser o livro todos os dias. O segredo é o livro. Está dentro do livro e é ele próprio. Precisamos entender o valor da palavra de Deus. Não estamos mais entendendo. Sabe qual das maiores críticas que eu recebo? E eu recebo todos os domingos não, todas as segundas-feiras. Não é pouca não, e é pesada. A última foi o seguinte que eu recebi segunda-feira. Se eu continuar dando a palavra que eu dou, as pessoas vão sair da catedral. E outra coisa, você tem que diminuir, você fala muito. A gente não quer mais a palavra. As pessoas ficam contando a hora. Nossa, 50 minutos. Ui, canseira. Eu nunca vi Jesus Cristo pregando 50 minutos. Paulo, quando pregou pouco, aí o cara caiu, morreu. Aí falou, pô, ele vai se tocar. Pô, o cara morreu de tanto, ele dormiu. Agora ele vai parar. Aí ele ressuscitou o cara, falou, agora vamos continuar de novo. Aí ele continuou. Mas a gente não liga. Olha, naquele retiro que eu sentei que o pastor Silva estava ministrando, eu não queria que parasse, porque aquilo é alimento, aquilo é oxigênio, aquilo é vitamina. E aí nós terminamos, nós ficamos conversando o quê? Da palavra. Aí eu vou dormir, eu vou escutar o quê? Palavra. Porque eu preciso viver o quê? A palavra. Porque a palavra que é vida para mim. Eu preciso aplicar a palavra na vida, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos, no meu negócio. E se eu não estiver falando dessa palavra, não estiver meditando nela em todos os momentos da minha vida, todo dia, de dia e de noite, aqui não está dizendo, sobrou a tarde, não, querido, é divisão. É dividido o quê? Em dia e noite. Então eu medito nela o tempo todo. Esse é o segredo. Você quer ser bem? Não tem outra forma. O segredo é esse. Aí os bonitão ficam ensinando um monte de outra coisa. Ninguém quer ir para a palavra. Eu quero já receber mastigado. O Olavo colocou algo interessante hoje na catedral. A gente quer receber tudo mastigadozinho. Aí a gente pega e engole. Aí morre. Um monte de gente morrendo, engolindo um monte de baboseira. Mas gente, você não quer. Não, filho, vá para a palavra, estude. Venha terça-feira, estude. Olha, o pastor colocou, chega em casa, ore, veja, medite, busque. Se nós fizermos isso, a primeira coisa que vai acontecer, cada um de nós vamos morrer. Porque a primeira coisa que vai acontecer é isso, porque é para fazer o que está escrito nela, vai, ixi, eu vou ter que abrir mão disso, disso, disso e disso. Aí eu vou começando, aí eu não quero.
Não, aí também não. Não dá para ser só um pedacinho? Não dá para assim, pô, segunda, terça, não, pastor, tá bom, hoje eu vou. Ah, então aí, ó. Aí, 10 mil na minha cabeça. Aí, pastor, aconteceu isso. Poxa, por que será? É igual alguém chegou e a gente tinha uma brincadeira. Roubaram meu telefone. Eu falei, o que foi? Filha dele estava orando e aí ajoelhada e esqueceu do lado. Ele falou, não foi. Foi num camarote de carnaval. Por que será que as coisas acontecem com a gente? Por que a gente é do jeito que é? Porque a gente não medita na palavra, a gente não busca na palavra. Se nós buscarmos, querido, nem doente ficamos. Nem doente ficamos. Porque vamos ser moderados em tudo que vamos fazer. Não vamos ser preguiçosos. Tantas coisas. Sabe? Provérbios, salmos, as palavras de Jesus, os exemplos que tem na Bíblia, os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus. Se eu fizer, é o segredo. Deus colocou, não é porque ele é abusado, não, é porque ele sabe que isso é o melhor. Ele sabe, se tu fizer desse jeito, é o segredo, é a receita. Mas tu quer botar uma outra coisinha, aí vai levantar tudo, aí vai estragar. Vai estragar. Mas o que acontece? Aí eu chego, conto um abracadabra, igrejas. As igrejas tem igreja aí que não cabe de gente. E outra coisa, é segunda, terça, quarta. E outra coisa, é segunda de manhã, segunda à tarde, segunda à noite. Assim, ó. Sabe o que eles falam lá? Abracadabra. Só isso. É isso que eu te digo, minha serva. Tu vais prosperar aí. Aí a pessoa abracadabra, cai no chão, aleluia. Aí entrega até. Aí no outro dia está doente, no outro ano. Aí fala, cadê essas pessoas? O que foi? Você foi curado, você está doente de novo? Mas que vida é essa cristã? O segredo é o livro. É viver o livro todos os dias. Vamos mudar nossos hábitos, querido. É como se Deus estivesse olhando para cada um de nós aqui. Sabe? Mara, você quer ser bem sucedido em tudo? Você quer que a tua empresa vá bem? Eu vou te contar. Faz do jeito que eu falei. Sabe, medita na palavra. Não se desvia dela não. Você cumpra. Tá bom? Tá bom. Aí eu não faço isso porque a Bíblia está dizendo. Vou falar. Não vou falar. Tá? Aí ele vai contando para cada um de nós. E aí quando ele vai falando isso, vai machucando. Aí a gente às vezes não quer. Às vezes a gente quer continuar. Mas se a gente consegue tomar atitudes como Raabe tomou, que era uma prostituta, como a própria mulher adúltera tomou, que muitos dizem que é a Maria Madalena, alguns estudiosos, e assimilam isso que Deus colocou e começa a fazer, tem prosperidade, se dão bem, alcançam as promessas de Deus. De prostituta, aquela mulher falou, não, agora eu vou seguir. Eu vou seguir o teu princípio. Eu vou ser firme, eu quero ser com você. Ela está na linhagem de Jesus Cristo. Através dessa mulher, nasceu Jesus Cristo. Nós precisamos dizer, nós precisamos assimilar as coisas de Deus. Nos quebrantarmos e entendermos e aceitarmos. Precisamos seguir o que esse livro diz integralmente. Não por partes. Não só naquilo que... Precisamos jogar fora as caixinhas de promessas que existem. Aquilo é coisa do diabo. Aquilo é coisa de Satanás. Só tem as promessas. Aí você... Aleluia! A gente quer escutar o que é agradável aos nossos ouvidos. Mas a Bíblia Sagrada parece que ela tem espinho, né? Mas são espinhos que trazem saúde. Sabe, tem alguns espinhos, tipo da laranjeira, que você tira ali e aí aquilo faz bem para você. É isso. Então o segredo de alcançar o sucesso, a felicidade, a prosperidade financeira, a prosperidade familiar, a prosperidade fraternal, tudo
Está em você cumprir a palavra de Deus todos os dias. Está em você não se desviar dela. Fala, querido. É interessante que o próximo versículo fala que ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que vá. Vai ser difícil cumprir, mas ele fala só ser forte, coragem. Eu vou estar contigo. Eu vou ter que abrir mão disso. Abre. Eu estou contigo, não tenha medo, eu vou estar contigo. Você vai ter que enfrentar o gigante. Não, vai, eu estou contigo. Precisamos entender quem é Deus. Precisamos compreender. Precisamos praticar. É por isso que Jesus e Tiago falam, não adianta ouvir, tem que praticar. Se você praticar, é sólido. Tudo, mas não é só um, tudo. Hoje, não, todos os dias, em qualquer circunstância. Aí sim, aí aonde a gente bater vai se abrir. O que a gente pedir, a gente vai receber. O que a gente buscar, a gente vai encontrar. E nós não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora. A Mara lembrou. O Gabriel, ele é sobrinho de uma conhecida nossa. A gente congregou junto. E a Mara ligou esses dias para ela inclusive levar a palavra ontem lá nas mulheres. E ela falou, não, esse meu sobrinho começou a sentir uma coisa, quando descobriu que tinha um tumor no cérebro, na cabeça. E o médico deu 48 horas de vida para ele, não tinha o que fazer. E eles operaram e ele já deve estar com 42 dias. E quando operou ele ficou cego, imóvel de tudo, e ele está começando a ver tudo, já está em casa, né? E milagre dia após dia. Então a gente orar por ele, pelo Gabrielzinho, para Deus estar atendendo. Eu mais uma vez quero colocar a Suelen. Essa semana agora ela começa a enfrentar as lutas que vão vir, mas a Adriana leu, viu, Sueli? Não temas, seja corajosa, porque Deus é contigo, filho. Em todo lugar que você estiver, Ele vai estar lá. Só se importe com uma coisa, em cumprir a palavra de Deus e falar dela. Não fala de 50 tons de cinza, não. Fala os salmos, provérbios. Então, que vamos estar orando, colocando. Eu quero orar também pelas famílias. Incessantemente nós temos que pedir oração pelas famílias, porque é impressionante. Todos os dias eu sou procurado com uma palavra de separação. Todos os dias alguém me liga dizendo, quero separar. Quero me divorciar. É incrível, é incrível. Aí eu converso com os amigos que são pastores da mesma forma. Aí eu converso com amigos que são pastores e eles falam para mim, eu estou me separando. O inimigo tem atacado. Sabe por quê? Porque nós não temos colocado o livro dentro de casa. Nós não temos colocado o livro no nosso leito. Nós não temos colocado o livro no nosso relacionamento. Precisamos colocar, precisamos praticar isso. Por isso que estamos escolhendo tantas coisas ruins. Então que a gente possa estar orando, colocando as famílias nas mãos do Senhor, para que Deus possa estar trabalhando. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, quero te agradecer essa oportunidade hoje à noite estarmos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. E como essa palavra, ela vem falar, Senhor, conosco. Senhor, a gente luta todos os dias cegamente, Pai. A gente sai desorientado, Senhor, tentando de todas as coisas e não precisamos nos organizar mais, Senhor. Precisamos atentar ao que Tu nos fala, Pai. Seguir do jeito que Tu nos ensina, Pai. Porque assim, sim, Senhor, assim conseguiremos ter sucesso, alcançar os nossos objetivos aonde quer que estejamos, Pai. E sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, Senhor, mas nós não podemos temer porque sabemos que Tu está conosco, Senhor Deus.
Os teus anjos estão ao nosso favor, Senhor. E agindo, tu quem nos impedirá, Pai? Porque tu és a nossa força no momento que somos fracos, Senhor. Por isso podemos todas as coisas em ti, porque é tu que nos fortalece, Senhor. Coloca essa certeza no nosso coração e verdadeiramente essa tua palavra esteja atada em nós, Pai. Que nós possamos estar buscando ela como um alimento diário, como a água viva que necessitamos, Pai. Saiamos dessa água de cisternas que temos vivido, Pai. Que possamos nos alimentar dessa água, Senhor. Para que ela brote em nós uma fonte inesgotável de água viva, Senhor. Que de nossa boca saiam as tuas palavras, Senhor. Que possamos ser uma página do teu evangelho, da tua palavra, Senhor Jesus. Que as pessoas possam ler em nós, Senhor, a tua palavra, Senhor. Trabalha em nós através do teu Espírito Santo. E para isso, Senhor, nos colocando na tua mão como, Senhor, um vaso vai para a mão do oleiro. Trabalha, Senhor. Trabalha, muitas das vezes precisamos ser aquecidos, desmanchados e feitos vasos novos. Faça isso em nós, Pai. Opera a tua vontade em nossas vidas, Pai. E que nós possamos estar meditando nessa tua palavra, Senhor. Buscando cumprir fielmente tudo o que tem nela, Senhor. E jamais nos desviarmos dela, Senhor. Ficarmos firmes, Senhor. Porque sabemos que com ela nós seremos mais do que vencedores, Pai. E aqui eu te apresento, Senhor, como dentro da tua palavra, Senhor. Colocando essas pessoas com o desejo do nosso coração. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Nós estamos aqui justificados pelo sangue de Cristo, Pai. É no poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Cristo, que nos aproximamos e apresentamos o Gabriel, Senhor. Essa criança de 9 anos que tem enfrentado tantas lutas, Pai. Mas o Senhor tem dado vitória dia após dia. Eu sei o tanto que tem sido difícil para aquelas famílias, para aquela mãe, Senhor. Ver o seu filho daquele jeito, mas ser com ele, Senhor Jesus. Ser com ele, Senhor. Te peço também pela neta, Senhor, da Fátima Avelino, Senhor. Ser com ela, fortaleça ela, Senhor. Também uma criança e tantas outras crianças, Pai. Tantos pais. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Pai. O mundo, Senhor, tem ficado cada dia mais difícil, Senhor. Mas nós precisamos seguir na tua palavra, porque sabemos que mesmo no meio de tudo isso, Senhor, tu cria oásis para nós, Senhor. Tu faz brotar água da rocha. Faça, Senhor, brotar água da rocha na vida dessas pessoas. Eu te apresento a Sueli, Senhor. Senhor, que vai essa semana começar, Senhor, esse processo, Pai. Esse processo, essa caminhada, Senhor, mas que ela possa ter a certeza e sentir o calor da tua mão do lado dela, Senhor. Que ela possa não ter medo, mas simplesmente marchar olhando para ti, que é o autor e consumador da fé, Senhor. E que ela só tenha uma certeza da vitória. Aonde quer que ela andar, ela vai dar exemplo, Pai. Como José, Pai, que foi para a prisão e na prisão foi exemplo e prosperou, Senhor. Que a Sueli, aonde ela for, ela prospere, ela tenha a vitória para a glória e honra do teu nome, Senhor Jesus. Eu te apresento as famílias, Senhor, as nossas famílias, Senhor. De cada um de nós que está aqui, de cada um da igreja, Pai. Sabemos que o inimigo tem combatido, tem quebrado, Senhor, tem dilacerado, tem desmanchado, tem dividido, Senhor. Mas nós somos igreja, Pai, nós somos corpo, nós não podemos nos dividir. Nós precisamos aprender a abrir mão, nós precisamos aprender, Senhor, a nos dar pelo outro, Senhor Jesus. Fortaleça essas famílias, Senhor. Eu repreendo o espírito do inimigo que queira vir separar, queira vir dividir, Pai. Trabalha no coração de cada um, Senhor Jesus. Te apresento os jovens, te apresento as nossas crianças, Pai. Sei que cada um delas guardando e livrando de todo mal. Te agradecemos mais uma vez por essa rica oportunidade, Pai. Por esse alimento que vai ser servido, Pai. Por esse dia e por essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.